Bom, gente, então, boa tarde para vocês. Eu sou o Danilo, professor de Física do Nubo, né, de Física 3, e hoje a gente vai continuar a nossa aula de revisão, né, para o Enem. Eu vou começar com um exercício que alguém tinha pedido na aula passada, eu não lembro quem foi, eu não sei nem se a pessoa está aí na aula, mas de qualquer forma achei um exercício interessante, eu vou começar com ele, tá bom? E aí, se vocês tiverem algum outro exercício que vocês queiram, que vocês viram nos estudos e quiserem perguntar, tem dúvida, pode perguntar, tá bom? Manda no chat, que aí eu procuro aqui e a gente pode fazer ele. Bom, se não tiver nenhum exercício desse tipo, assim, se ninguém tiver nenhum exercício, eu vou fazer os que eu já tinha selecionado, tá bom? Bom, vamos lá. Queria começar com esse, um exercício. Bom, vamos nele primeiro, né? Aí depois a gente faz. Esse é um exercício do Enem, eu não sei de que ano que ele é, eu não sei em qual prova ele caiu, mas eu lembro que era, eu acho que a aluna que comentou dele falou que ele era da prova do Enem, eu acho que do ano passado ou do retrasado, se não me engano. Mas, bom, vamos lá. Então, vou ler ele aqui para vocês. Também, não sei se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão vendo a lousa, qualquer coisa pode falar, tá? Se vocês não me ouvirem bem ou a lousa não estiver visível ou não tiver conseguido ler alguma parte do exercício, é só me avisar, tá? Então, bom, vamos lá. Ele diz assim: nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Joule. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligado e o valor da resistência elétrica escolhida pela chave seletora. Tá, então vamos por partes. O que ele está falando é que a água entra em contato com a resistência elétrica. Então, é, no chuveiro elétrico, inclusive, né, com uma curiosidade, ele foi inventado por um brasileiro, tá? É, os outros países, inclusive, tem. Até eu vi um meme esses dias na internet de como os estrangeiros acham esquisito como a gente mistura eletricidade e água. Né? Mas o chuveiro elétrico é uma invenção brasileira e, na verdade, é uma invenção muito interessante, eu acho, porque ela usa desse efeito Joule para aquecer a água. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é um efeito muito curioso de transformação de energia, tudo bem? Ele é um efeito de... Vou colocar aqui, transformação de energia. Bom, energia é uma grandeza física assim complexa, é difícil de você entender porque ela é muito abstrata, mas ela é um valor. Então a gente pode pensar que energia é um valor e que esse para nós aqui, né, na física, vamos pensar assim, na física cotidiana, a energia é uma grandeza que se conserva, tá? E uma coisa característica da energia é que a energia ela se transforma com o tempo. Ou seja, com o passar do tempo, existe essa tendência da energia mudar de forma. Então, é aquele princípio do Lavoisier da química lá, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A energia é exatamente isso. A energia se transforma em outros tipos de energia. Então, qual que é o princípio do efeito Joule? O efeito Joule é uma transformação de energia elétrica para calor, tudo bem? Para energia em forma de calor. Então, você está transformando é, especificamente no efeito Joule é isso, né? Você transforma energia elétrica em calor, beleza? Ou energia térmica, como você achar melhor, beleza? Isso é o que faz o efeito Joule. Eu acho o chuveiro uma invenção curiosa porque na maioria dos aparelhos isso é uma a gente considera até como se fosse uma perda, assim, entre aspas, né, porque a energia se perde, mas é um desperdício de energia. Tá? O efeito Joule ele causa com que todo equipamento elétrico ele é feito de átomos. Tá? Então, assim, todo equipamento é feito de átomos e por essa propriedade atômica, toda energia elétrica, uma parte dela sempre é convertida em calor. Tá?
Tipo, sempre uma parte da energia elétrica é convertida em calor. E na maioria dos equipamentos a gente não quer que isso aconteça, né? Então, o seu computador, o seu celular, o seu videogame, ele transforma uma parte da energia elétrica que ele usa para funcionar, ou para carregar a bateria, por exemplo, em calor, invariavelmente. Tudo bem? Isso é uma propriedade do universo e isso na maioria dos casos, é ruim, né? Você não quer que o seu celular esquente, mas ele esquenta, né? Invariavelmente ele esquenta. Nem se for um pouquinho, quando você põe na tomada, não sei se já aconteceu isso com vocês, né? De colocar o celular para carregar e ele esquentar. Ou, por exemplo, você ficar muito tempo com o computador ligado, ou muito tempo com o videogame ligado, por exemplo, e ele ficar quente. Isso é o efeito Joule. Só que aí a sacada interessante do efeito Joule para o chuveiro é que usar isso ao nosso favor. Então, ele usa as propriedades da energia elétrica se transformar em calor ao nosso favor, para esquentar a água, beleza? Então, a água ela entra em contato, né, não diretamente com a eletricidade, né? A eletricidade não passa pela água, que seria um problema, passa por um componente eletrônico, né, um fio enrolado, assim, parece uma bobina, é uma molinha assim, que a gente chama de resistência. E o fato, né, de você passar essa corrente elétrica gera calor, né, por efeito Joule, e esse calor esquenta a água. Isso outros equipamentos também usam o calor elétrico, sei lá, tipo, por exemplo, air fryer, fornos elétricos em geral, também usa essa propriedade do efeito Joule, tá bom? Então é isso, é curioso que o efeito Joule às vezes é maléfico, vamos dizer assim, é uma coisa que a gente evita, e no chuveiro elétrico é uma coisa que a gente quer que aconteça, né? Para ele funcionar. Tem outros equipamentos também, por exemplo, lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, ela brilhava basicamente de aquecer o metal que estava lá na lâmpada. E quanto mais quente ele ficava, mais o material brilhava. Então, muito da energia elétrica que era usada em lâmpadas incandescentes virava calor, né? Não virava luz. Então, elas não eram lâmpadas muito eficientes. Por isso que, de alguns anos para cá, né, algumas décadas para cá, foi essa política de trocar as lâmpadas incandescentes ou deixá-las mais eficientes, mas trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes ou de LED. Não sei se vocês já passaram por isso, né? De trocar a lâmpada, porque a lâmpada incandescente não é tão eficiente, porque ela perde muita energia, né? Perde nesse sentido, de tipo, não usa da forma que a gente quer. Assim, nós, seres humanos, a gente constrói para o equipamento funcionar e ele tem algumas, vamos dizer assim, efeitos colaterais. O efeito Joule geralmente é um efeito colateral que foi aproveitado no chuveiro elétrico, tá? E o chuveiro elétrico é uma invenção brasileira. Então é isso, o efeito Joule é que você converte energia em calor, tá bom? Ele fala assim, a potência dissipada seria isso, essa potência, vamos dizer assim, que se transforma em calor. O que é potência? Potência é uma grandeza física que mede a quantidade de energia que você está transformando. Então, é energia, não a quantidade de energia total, tá? É a energia que você está transformando de um tipo em outro, nesse caso de energia elétrica, em calor, no tempo. Então, quanto mais rápido, mais potente é o seu equipamento, porque ele está transformando mais energia no tempo, beleza? Então, a gente tem que. A regra geral de potência é que a potência a quantidade de energia transformada, então a variação de energia, ou você pode pensar como trabalho aqui também, por tempo, beleza? Isso é potência, que seria a quantidade de joules por segundo, né? Unidade de tempo é segundo, unidade de energia é joule, e aí isso, joule por segundo, tem uma unidade própria, que é o watt, tá bom? Que é o W. Isso aqui é o watt em homenagem ao físico inglês, se eu não me engano. Tá bom? Então, a potência dissipada, ele geralmente se refere a esse tipo de transformação, tá bom? A energia transformada é de energia elétrica em calor. Isso a gente chama de potência dissipada. Potência dissipada. Isso é a potência dissipada. Quando ele fala de potência dissipada, ele está falando dessa conversão de energia elétrica em calor, tá bom? Aí, continuando. Pelo aparelho, varia em função da tensão. Então,
Essa ideia de energia por tempo é a ideia geral de potência. Quando a gente está falando de energia elétrica, a gente pode fazer uma função em relação à tensão e à resistência elétrica, tá? Então, a potência elétrica transformada, a gente tem uma equação própria, que é P é igual a U vezes I. Lembrando que o U é a diferença de potencial ou tensão, né? Que é em volts. E I é a corrente elétrica. Corrente elétrica, que é em ampere, beleza? Essa é a ideia. Então, a potência, você pode calcular a potência do equipamento pela DDP que é fornecida para ele e a corrente. Só que essa é a fórmula, vamos dizer assim, clássica. E aí, ele está falando que está escrito em função da resistência e não da corrente. Então, para a gente escrever da forma correta, vamos dizer assim, eu vou usar a lei de Ohm. Então, a lei de Ohm é U igual a R vezes I. Isso aqui é a lei de Ohm. Lei de Ohm. E aí, eu vou isolar o I, porque o I não vai usar na nossa equação, né? Ali com os dados que ele deu, eu vou passar o R dividindo. Tá? Então vai ficar I é U sobre R. E aí, esse I eu vou substituir aqui. Então, o I é U sobre R. Então, substituindo, vai ficar P é igual a U vezes U sobre R. Multiplicando U vezes U, que é a mesma unidade, é a mesma grandeza, vai ficar U ao quadrado dividido por R. Então, é essa equação aqui que a gente vai usar. Ah, professor, posso escrever a potência elétrica por outras formas? Pode. Se você quiser decorar, sei lá, a potência tem 3 formatos dependendo das grandezas que você tem disponíveis no problema. Então, você tem U vezes I, você tem essa agora que é U ao quadrado sobre R, e caso você não tenha o U, que é a diferença de potencial, você pode escrever também como P é igual a I quadrado vezes R, certo? De forma geral, quanto maior a corrente, quanto maior a resistência, menor a potência, tá bom? Ah, professor, mas aqui a resistência está multiplicando. É, mas se aumenta a resistência, você diminui a corrente. O R é resistência elétrica, tá bom? Então o R aqui, colocar, né, não coloquei, é a resistência elétrica, que é medido em ohms, que é essa letra grega aqui do God of War, né, o ômega. Então, a resistência elétrica, o que, que é? A resistência elétrica é a dificuldade que um material tem para passagem de corrente elétrica, para o movimento dos elétrons. A ideia é que quanto maior a resistência de um material, mais difícil é você passar a corrente elétrica por ele, tá bom? Então, a ideia é que quanto maior a resistência, menor a potência, beleza? Então, quando você vai deixar o seu chuveiro mais quente, você quer que a água dele fique mais quente, você diminui a resistência, tá bom? Sabe aquela chavinha que você mexe? Não sei se vocês têm chuveiros elétricos, né? Ou se vocês usam chuveiro a gás. Chuveiro a gás é outra história. Geralmente quem mora em casa usa chuveiro elétrico, né? Quem mora em apartamento, assim, geralmente usa chuveiros a gás. Então, o chuveiro elétrico, vocês já viram, né? Tem aquela chavinha que você muda da posição verão e inverno. Se você vai colocar na posição inverno, que é para a água vir mais quente, você diminui a resistência, tá bom? Então, no chuveiro é basicamente isso. Se você diminui a resistência, você aumenta a potência, beleza? É isso. Então, só colocar aqui. Diminui a resistência elétrica elétrica. Você aumenta a potência, tá? Aumenta a potência. Beleza? É o único inversamente proporcional. Os outros são diretamente proporcional. O que quer dizer? Se você aumentar a corrente, aumenta a potência. Se você aumentar a diferença de potencial, também aumenta a potência, beleza? A única que diminui com você diminui a potência. Deixa eu só baixar os outros exercícios aqui, porque preciso de mais espaço ali. Eu sempre calculo mal o espaço que eu vou usar. Então tá. Beleza? Então a gente tem isso. Olhando essa equação aqui, dá para ver mais de forma mais clara, essa aqui que a gente vai usar. Então a potência depende
do U ao quadrado e do R. Então, assim, se você aumentar a diferença de potencial, que é o U, você aumenta a potência. Porém, se você... E para continuar aumentando a potência, você tem que diminuir a resistência. Então, se você diminui a resistência, você também aumenta a potência. E é inversamente proporcional, né? Se você aumentar a resistência, diminui a potência. Beleza? Então, é isso. Esse exercício é um exercício majoritariamente de... Não sei se a gente vai fazer tanto cálculo, né? Porque, enfim, os valores são horríveis. Mas, bom, vamos lá. No quadro estão indicados valores de tensão e possíveis resistências para 5 modelos de chuveiro. Então, a gente tem 5 modelos de chuveiro, que são as alternativas A, B, C, D, E, e é para eu escolher qual é a maior potência. O exercício ele pedia, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, só para ter certeza. Ele pedia, aqui eu esqueci de recortar, mas o exercício ele pedia qual a maior potência, tá bom? Dessas 5 opções, tá? Então, assim, professor, então eu vou calcular todos. Vou pegar o A lá, então pegar o chuveiro A. Chuveiro A. Eu vou pegar o chuveiro A. Chuveiro A, a potência do chuveiro A vai ser o quê? O U do chuveiro A, que é 127 volts, e a resistência 5 ohms. Tá? Então seria 127 ao quadrado dividido por 5. Tá? Assim, no Enem, vocês não têm calculadora, certo? Vocês não podem usar nenhum tipo de... Exatamente. Exatamente. Na verdade, o calor ele faz com que o metal também dilate. O que é dilatar? É mudar o tamanho. E aí isso fragiliza o metal e aí quebra. Por isso que a resistência, às vezes, você tem que trocar, né? Às vezes queima a resistência do chuveiro. O que é queimar? Você quebra a resistência por causa que a quantidade de calor é muito grande. Isso aí, Valério. Então é mais provável você queimar o chuveiro quando você está em temperaturas mais altas, né? Ou, assim, a ideia do chuveiro é que você mantenha a resistência funcionando ou evita ela de quebrar com a passagem da água, porque a água vai esfriando e tirando o calor da resistência. Então, por isso que também é comum o chuveiro queimar quando você põe pouca água, sabe? As pessoas geralmente fazem isso, assim, quando tá muito frio, né? Você põe o chuveiro no máximo, no inverno, né? O mais quente possível, e você liga só um pouquinho de água, assim. E aí, assim, a probabilidade de queimar é alta nessa situação, porque é isso, é pouca água. Então, tem pouca matéria tirando energia tirando assim, né? Pegando o calor do metal. E o metal tá aquecendo muito, aí ele se rompe. Porque ele fala assim que queima o chuveiro, né? Mas o que queima é a resistência, tá bom? O que queima é esse fiozinho assim que transforma a energia elétrica em calor, tá? Então aí quando queima você troca a resistência, né? Você vai lá, abre o chuveiro e troca a resistência dele. Nesse exercício, aí assim, né? Lá no Enem, eu queria discutir esse exercício com vocês porque eu achei ele interessante, inclusive alguém perguntou, porque assim, no Enem você não vai ter calculadora, tá? Então eu vou tentar resolver ele de uma forma mais... Assim, sem tentar fazer conta, fazer tipo uma análise da equação. Porque lá no Enem você não poderia... Quer dizer, você poderia fazer essa conta aqui, 127 ao quadrado. Só que assim, é difícil. É uma conta chata de fazer, tá? Então, eu vou tentar fazer uma análise. Então, vou tentar colocar todos os chuveiros aqui, né? Então, chuveiro B, B. Então, a potência do B seria ela tem a mesma 127, né? Ao quadrado, só que aqui a resistência é maior, tá vendo? 3 e 2. O que eu faço com esses valores? Como eles estão em série, eles estão ligados em sequência, você soma essas duas resistências. Então, aqui seria 3,2 mais 6,2, que seria a soma das resistências. Então, seria 127 ao quadrado dividido por 9,4, tá? Aí, assim, eu nem preciso fazer conta, tá? Eu nem preciso fazer conta. Aqui, para saber, ver se faz sentido isso para vocês, que o chuveiro A,
ele é mais potente que o chuveiro B. Porque, tá vendo? Tá dividindo por um número maior. Aqui é 6,4 e aqui 5. Então, o A já é mais potente que o B. A gente já pode tirar o B sem fazer a conta. O que eu queria é que vocês olhassem aqui os valores e tá vendo? Ó, esse 9,4 está dividindo 127. Portanto, vai dar o chuveiro B, a potência vai dar um número menor. Como ele quer a maior potência, então a gente vai pegar, por enquanto, chuveiro A é um bom candidato. Aí, vamos lá, chuveiro C. Vou pegar o chuveiro C, que é ele é de 220, né? Então, chuveiro C. Aí a potência dele vai ser 220 sobre a resistência, que é a soma das resistências aqui, que seria 8 mais 17. Então, seria 8 mais 17. 17 é alguma coisa, quebrados, né? Vírgula 3. Tá vendo? O Enem deu esses números muito grotescos. Assim, a minha ideia é, se ele deu esses números horríveis aqui, foi exatamente para a gente não fazer conta. Então, ó, somando aqui 17 mais 8, vai dar 25,3, tá? Aí eu vou pôr todos os 220 para fazer a minha análise aqui. Então, a gente tem o chuveiro D, que vai ser PD, então vai ser 220 ao quadrado dividido por quanto que é? Aí são três resistências, né? 10 mais 12 mais 23. Então vai ser 10 mais 12 mais 23. Então vai ser 220 ao quadrado dividido pela soma desses três números aqui, que dá, peraí, 45. Tá? E por último, chuveiro E, que dá PE. Então aqui vai dar 220 ao quadrado dividido por 10,5 aqui, né? 10,5 mais 24,2. Então vai ser aqui 10,5, 24,2. Que dá num total de. Eu não vou fazer o 220 ao quadrado, né? Só vou somar aqui. Que dá 34,7. Tá. Tudo bem? Até aqui? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Essa questão só tem como fazer se lembrar da forma. Quando eu fui fazer, não lembrei nem como é. E ficou uma confusão. Sim. Infelizmente, Gabi, essa questão só dá para você fazer. Tipo, você tem que saber que existe essa relação entre diferença de potencial, resistência e potência. Acho que não tinha como fazer, porque ele não comentou isso, né? Ele só deu a ideia de que, ó, potência, tá vendo? Ó, a potência do aparelho varia, ou seja, tem relação com a tensão e com a resistência. Ele falou isso. Então ele deu uma dica, tipo, olha, a equação tem a ver com diferença de potencial e resistência, mas ele não falou a forma propriamente dita. Então por isso que é importante lembrar delas nesse caso. Então, assim, você tinha que lembrar, apesar dele dar uma dica ali sobre o que estava a ver, a gente tinha que lembrar. Tudo bem? Então, a ideia é que tem que fazer essa análise da equação, né? Tem que fazer essa análise que nem a Kailane falou. Tipo, tem que lembrar que é inversamente proporcional. Então tá, ó. Agora eu vou analisar esses três que são chuveiros de 220 volts, tá? E aí, assim, se você olhar aqui, né? Olha aqui as equações. Se você olhar os três, você vai ver que o que tem a menor resistência é o C. O que quer dizer a menor resistência? Que lembra, quanto menor a resistência, maior a potência. Como a gente quer a maior potência, o chuveiro C já é melhor que o D e o E, certo? Ó, ele tem a menor resistência. Então a gente está entre dois chuveiros, o chuveiro A e o chuveiro C, tá bom? Já melhorou. Já melhorou a nossa situação. Aí, professor, o que eu teria que fazer agora? Aí eu tenho duas respostas. Você poderia calcular, né? Ou fazer uma análise, que é a que eu vou fazer aqui mais ou menos, tá? Vai ser uma análise acochambrada, não deixa nenhum professor de matemática ver o que eu vou fazer aqui agora. Então, tem duas opções. Uma, você calcular realmente. Ó, a gente já fez o máximo que deu, né? Que é escolher os dois melhores.
Mas assim, agora eles têm valores muito diferentes, né? Tipo, por exemplo, o C, apesar de ter uma resistência maior que o A, ele tem uma potência maior, ele tem uma diferença de potencial maior também. Esse é 127, esse é 220. Então, assim, talvez isso seja, fica mais difícil de analisar. Então, você poderia, fazer a conta, que é o que eu não quero fazer aqui, ou você fazer a análise, que é o que eu vou fazer agora. Então, você tem a potência do A, que é 127 ao quadrado sobre 5, e você tem a potência do C, que é 220 ao quadrado sobre 25,3. Então, assim, a gente tem a proporção de que a resistência do A para o C aumentou aproximadamente 5 vezes, tá bom? Tem uma resistência 5 vezes menor. Então, se fosse a mesma... Ó, vê se faz sentido isso, hein? O chuveiro C, ele tem uma potência, tem uma resistência interna, né? Tem uma resistência, o equipamento dele lá, a resistência é 5 vezes maior aqui, né? O do A é 5, do outro é 25. Então, se eles tivessem a mesma diferença de potencial, ou seja, se aqui em vez de 220 fosse 127, ele teria uma potência 5 vezes menor, porque é inversamente proporcional. Só que não é o caso. Ele tem uma potência, pelo menos, vai, 1,5 vezes maior, 2 vezes maior, a gente pode pensar. 2 vezes maior, não sei dizer, né? Agora, como a gente vai fazer essa análise aqui, né? Tipo, porque ele não fica muito claro, né? 127 é um valor muito ruim, né? É um valor difícil de lidar. Então, eu acho que para fazer, a gente infelizmente acho que vai ter que calcular nesse mesmo, porque eu acho que fazer por análise vai ser muito muito difícil fazer essa análise na hora do vestibular, tipo, qual o número desses é menor, qual o número desses é maior. Então, eu diria que nesse caso aqui a gente teria que fazer a conta mesmo. Tipo, acho que não tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, sabe? Porque assim, não sei se faz sentido para vocês. O que eu estava tentando fazer nesse exercício é o menor número de conta possível. Tipo, porque as contas são ruins, né? Esse 127 e esse 220 são números, sim, ruins de fazer essa conta, né? Tipo, ele. Você tem que elevar ao quadrado, né? E aí elevar ao quadrado já dificulta a conta, né? Já faz com que você tem que fazer né? O processo de elevar ao quadrado aqui ia ser um pouco mais difícil. Então, assim, o que eu diria é que a gente pode fazer a conta. Ou eu vou tentar fazer a análise aqui, tudo bem? Tipo, vamos tentar fazer uma análise. Tentar pensar nos números, né? Por exemplo, 127 para 220, quero evitar ao máximo fazer o conta. A gente tem aproximadamente, vai, 1,5 vezes. Acho que seria isso, sim. Se parar para pensar, faz sentido. A gente pode pensar, pode aproximar até para 2 vezes, né? A gente pode aproximar até para 2 vezes. Tipo, a gente pode aproximar até para as 2 vezes. Então, você pode pensar que eles. Isso dá aproximadamente, né? Tipo. Seria assim, cerca de 2 vezes. Tem uma questão interessante aqui nesse exercício que eu até esqueci de comentar, é que aqui, apesar de somando os valores totais, ele tem duas chaves, tá vendo? Isso é uma coisa que é importante tomar cuidado. Ele tem duas chavinhas aqui, o C, beleza? Você poderia ligar aqui ou aqui. Isso aqui seria como se fosse o modo inverno, né?
E aqui seria como se fosse... Oh, desculpa, é o inverso. Lembra, a menor resistência é o verão. Então, o verão e aqui o inverno. Então, assim, você até para facilitar, tipo, se você for pensar a potência máxima do chuveiro, né? Que é... Tá vendo? Aqui ele fala que tem uma chave seletora, né? Aqui. Isso é a questão do contexto do Enem que eu falei na aula passada. Como ele tem uma chave seletora, você pode escolher, né, em qual chave você vai ligar. No A, ele só tem uma chave que é 5, ou seja, a única resistência que você pode ligar é 5. Aqui, você pode ligar nos dois. Então, se você ligar nessa chave, vai ser a soma, que é 25, mas você pode ligar nessa chave aqui, que seria 8. Então, a resistência do C, eu não tinha comentado isso, a resistência do C também pode ser 8. Você também pode pensar ele como 8 aqui, tá bom? Então, isso aqui seria na potência menor, né? Que seria do verão, o chuveiro mais baixo. Mas você pode também pensar no chuveiro como o inverno. Então, seria 127 aqui por 2, 5. E você pode pensar que ali a resistência é só de 8. 220 ao quadrado, 8. E aqui seria aproximadamente, né? Uma vez e meia, mais ou menos, 5. E aqui, que nem a Kailane falou, 2 vezes. Tipo, aqui, aí fica mais fácil de analisar, eu acho, assim. Porque se a gente pensar sem fazer conta, só pensar nessa chave, que seria a chave do inverno, por exemplo, essa chave 8, que ligaria o chuveiro C, né? Você ligaria nessa chave aqui. Nessa chave a gente já dá para ver, sem fazer a conta, que a potência do você consegue uma potência maior com o chuveiro C. Faz sentido? Porque apesar da resistência ser um pouquinho menor, a potência é 2 vezes maior, aproximado. E essa potência seria ao quadrado. Você pode abrir, simplificar assim, que nem a Gabriele falou. É, tipo, você pode simplificar desse jeito. Só que o problema aí é que você está considerando. O problema não, né? Faz sentido, você está considerando como uma resistência como 25. Só que é importante a gente pensar também que o chuveiro tem uma potência máxima, que você poderia ligar na chave de 8. E aí, se você ligar na chave de 8, você consegue ver que esse chuveiro C ele tem uma potência maior. Na chave de 8, né? Fazendo que nem a Gabriele falou aqui no chat. Então, se você pensar na chave de 8 só pegando a chave de 8, dá para ver que o chuveiro C consegue ter uma potência maior. A potência máxima do chuveiro C é maior que a potência total do chuveiro A. O chuveiro A só tem uma potência, né, que seria esse 127 dividido por 5. Então, a gente tem que... a gente pode dizer que o chuveiro C tem a potência maior. É que tem uma questão... tipo, uma questão só... Gabi, que é o seguinte, esse 25, ele divide só um dos 220, né? Então ficaria 220 vezes 44, certo? Tipo, esse 25, ele só divide um dos 220, né? Ficaria, então, 200, porque você fez assim, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só baixar aqui, aí eu coloco um... Né? Você fez do chuveiro A, né? Você pensou assim, né? 127 vezes 127 dividido por 5, ou o chuveiro C, que ficaria 220 vezes 220 dividido por 25. Aí assim, mesmo aí aqui ficaria 127 dividido por 5, dá, sei lá, aproximadamente aqui 125 dividido por 5 dá 25, então aqui seria 127 vezes 25, e aqui o PC ficaria 220 vezes 4, né? E aí, esse está maior, que nem você falou. Aí a gente teria o chuveiro A, seria o mais potente desse jeito, exatamente. Só que a questão, o problema desse exercício é isso que eu falei para vocês, né? No exercício passado. Quer dizer, na aula passada. O Enem, às vezes, tem questões que estão certas, porém, você tem que olhar o contexto, né?
Então, assim, o A, ele é mais potente nessa situação do 25. Só que ele fala aqui que tem uma chave seletora, então você consegue achar as resistências, né? Apesar de eu ter colocado a resistência total aqui no C, você pode colocar que a resistência do C seja só 8, porque ele tem essa possibilidade de mudar, né? Ele tem essas chavinhas aqui, ó. Ele tem a posição de resistência, de seleção da resistência. Então você pode escolher que a resistência seja 8. E aí, em vez de 25 aqui, vai ser 8, o que vai fazer com que a potência do C seja melhor. Assim, eu achei que dava para, eu achei que ia ficar claro só com as resistências equivalentes, mas não, não é. Você não pode usar resistência equivalente nesse caso. Ele realmente queria qual você quer, porque é isso que eu falei, né? O chuveiro ele pode ter esse seletor de resistência. Então, você pode escolher a resistência menor nesses chuveiros que tem a chave, né? Que seria, por exemplo, a partir do, por exemplo, é que nem a partir do B, né? O B, o C e o D, você pode escolher quais resistências. Então, não dá para usar a resistência equivalente, porque isso deu a resistência total do chuveiro C não é com a resistência maior dele, né? É com a menor. Tipo, é isso que a gente estava falando. A maior potência do chuveiro é quando o chuveiro está usando no modo inverno, né? Que é a menor resistência possível que você pode colocar. Faz sentido? Então a gente tem que usar o de 8 mesmo. A menor resistência ali que é o de 8. Pra gente ver que é o C, né? O C é o que consegue ter a maior potência. Tipo, essa potência do C usando 25, ela existe, né? Tem essa potência, esse é um valor. Só que não é a maior potência, é a menor no caso do C. Isso, isso. Lembra sempre que é inversamente proporcional à resistência, tá bom? Essa questão de chuveiro é comum, e assim, do Enem, né? Eu nem gosta de chuveiro porque é uma questão. Então lembra sempre, a potência é inversamente proporcional à resistência, à resistência, né? Então, quanto menor a resistência, maior a potência, e vice-versa. E cuidado também com isso aqui, né? De que você pode ter uma chave seletora no chuveiro. Então você pode escolher qual resistência você vai usar. Nesse caso eu usei a de 8, né, que é a menor, e aí deu para ver que a potência do C é maior. Faz sentido? Tudo bem que a potência do C é maior? Porque senão, se a gente usar as duas, a gente cai no que a Gabi falou, que é o chuveiro A é mais potente. E realmente, se você ligar o chuveiro C no verão com a maior resistência equivalente, e o C, do C, né, e o A fica mais potente, mas ele queria a potência máxima do C. Então você pegando a menor resistência possível, que é o 8, né, ligando na chavinha ali que ele está mostrando. Tudo bem? Nessa chavinha aqui. Fez sentido? Questão de potência é muito comum nos vestibulares em geral. Então, assim, tenta lembrar das equações, lembrar disso a, que nem a Gabi falou e a Kailane falou também disso. Lembrar que é inversamente proporcional e lembrar que o fator da diferença de potencial é ao quadrado. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Senão eu já passo para o próximo. Que é esse exercício aqui, que é um pouquinho diferente. É a mesma ideia, mas tem que ter uma abordagem um pouco diferente. Tá bom? Eu vou fazer esse aqui que é o. Beleza. Ele fala assim: mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura fora da faixa ideal, que é entre 26 e 28, bem como a sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Bom, ele está falando que os peixinhos de aquário é frágil, então você não pode variar muito a temperatura deles. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na medida desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento como o termostato. Por exemplo, para aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts otimizado para suprimir suas taxas de resfriamento. Essa taxa, ó, então ele falou assim, que tem 50 litros de água no aquário, tá? E você vai usar um sistema de aquecimento desse aquário que tem 50 watts de potência. Aí ele fala assim: essa taxa pode ser considerada praticamente constante, ou seja, não varia a potência, já que a temperatura externa do aquário é mantida pelas estufas. Utilize o calor específico da água igual a 4 kJ quilograma Kelvin. Essa é a unidade. Então ele está falando assim, que o calor específico da água é 4 kJ por quilograma Kelvin. Beleza? Essas unidades que ele está usando. E ele está falando que a densidade da água é 1 quilograma
por litro. Isso é a densidade da água. O que quer dizer? Que a cada 1 litro de água, você tem 1 quilograma de água. Cuidado, tá? Eu, quando eu era jovem, eu pensava que litro era unidade de massa. Não é, tá? O litro é unidade de volume. Pode parecer bizarro, mas litro é espaço, é uma unidade de espaço, tá? Unidade de massa é quilo. Então, ele quer que a gente converta isso aqui, tá? Ele tá dando a dica de converter 50 litros. Então, 50 litros d'água equivalem a 50 quilogramas de água. Tá bom? É isso. Aí ele fala assim: se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo da redução de temperatura do aquário? Tá? Então, assim, o que ele está falando é: esse aquário mantém a temperatura constante, tá? Entre esses 26 e esses 28 graus Celsius, tá bom? Ele está mantendo a temperatura do aquário, assim, constante. E aí, se você desligar ele, o que acontece? Então, a ideia é que o termostato desligado vai fazer com que o chuveiro, ó, desculpa, o aquário perca a temperatura. Ele quer saber quanto, beleza? Quanto vai perder? Aí eu vou usar a ideia de potência. E assim, potência, lembra, é energia convertida por tempo. E aí, nesse caso aqui, ele está falando de calor. Ele está dando dados relativos ao calor. Como eu sei disso? Ele deu o calor específico da água, tá vendo? Beleza? Então, aqui eu não vou usar a potência que eu usei lá de cima de eletricidade, que ele tinha dado resistência, diferença de potencial. Eu vou usar a potência pensando no calor, no outro lado, tá bom? Lembra, potência dissipada é energia elétrica se transformando em calor. Esse primeiro exercício foi a primeira parte, a parte elétrica, vamos dizer assim. E agora eu vou pensar a parte de calor. E então, aqui nessa energia, ela é a quantidade de calor que foi transformada. E aí, não sei se vocês lembram lá, a gente tem dois tipos de calor. A gente tem o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é o que não varia o estado físico, ou seja, a água não vai ferver, não vai virar vapor. A ideia é que esse calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá bom? E a gente tem outro calor que é o calor latente, que é massa vezes o calor latente. Essas duas, esse C e esse L são constantes, tá? Isso aqui é o calor específico, geralmente ele vai dar, que depende da substância, tá? E isso aqui é o calor latente, que depende da substância. A ideia é que o calor latente, ele é sobre mudança de estado físico, tá? Tem que mudar. Muda o estado físico. O que isso quer dizer? Quando o objeto está mudando de estado, ou seja, por exemplo, ele é líquido, está virando gás. Ele é sólido, está virando líquido, a gente tem um outro tipo de calor, que é o latente. Mas não é o caso aqui, a água não está evaporando, nem virando gelo. Então a gente vai usar o sensível. Então a variação de temperatura é esse calor sensível. Então a gente pode substituir. A potência é igual o calor sensível, né, o que virou calor, dividido pelo tempo. Então vamos lá. Potência, então, é igual ao calor sensível. Agora eu vou colocar o que é o calor sensível, que é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura dividido pelo tempo. Tá bom? Lembrando que ele falou que o aquecimento ficou desligado por 1 hora. Só que lembra, watt é em segundo. Então a gente não pode usar a hora, a gente tem que converter isso aqui para segundo. Tá bom? Segundos. Tudo bem, gente? É um exercício assim. Esses exercícios são complexos, tá? Geralmente pode dar problema, então vai com calma, organiza ele com calma, tá? Então lembra que potência é energia por segundo. Então a gente vai converter. Só para facilitar, 1 hora são 3.600 segundos, tá? Então aqui seria 3.600. Então a potência, que é 50 watts, né, vai ser igual a massa, que é 50 quilos, vezes o calor específico, que é 4 kilojoule, quilograma, Kelvin, vezes a variação de temperatura que eu quero, dividido, né, pelo,
pelo tempo que é 3.600 segundos. Tá bom? Tem um outro detalhe que é o seguinte, aí eu vou apagar e refaço, que é, tá vendo que a unidade daqui está em kJ? A unidade de watt não é kJ, é joule. E a ideia é que 1 kJ são 1.000 joules. Então eu tenho que converter isso aqui também. Não pode ser kJ, tem que ser joule. Então, vou converter de novo. Então vai ser 50 watts é igual a 50 quilogramas vezes 4.000 joules, quilograma, vezes Kelvin, vezes variação de temperatura, que é o que eu quero, dividido por 3.600 segundos. Então, acabamos o exercício. Quer dizer, acabamos a parte física, agora é as contas, tá? Eu tenho que isolar a variação de temperatura, que é o que ele quer. Então, eu vou passar o 3.600. Ó, eu posso simplificar as contas aqui, ver se faz sentido, tá? Eu posso dividir os 50 pelo 50, que vai dar 1. E eu tive que cortar zeros aqui. Então vai ficar, se faz sentido isso aqui, 1 é igual a 1 vezes 40 vezes variação de temperatura dividido por 36. Agora eu vou passar o 36 para lá. Vai ficar 36 é igual a 40 vezes variação de temperatura. Passa dividindo. Variação de temperatura é igual a 36 dividido por 40. Tá bom? Aí você pode simplificar isso por 4, por exemplo, né? Que vai dar 9 dividido por 10, ou 0,9 Kelvin. O que quer dizer? Que a temperatura vai variar 0,9 Kelvin, que é o que a gente fez aqui, se você desligar. Então, se você desligar, se você tirar 50 watts de potência, a cada 1 hora, até entrar em equilíbrio, né, o aquário vai perder 0,9 de temperatura em Kelvin. Só que ele quer em Celsius. E aí, o que a gente faz? Aí a dica que eu dou é, quando é variação de temperatura, quando você está variando, quando tem esse triângulozinho aqui, variando, a variação de Kelvin é igual à variação de Celsius, porque são duas temperaturas centígradas. Ou seja, as duas variam de 100 em 100. Lembra? Só para relembrar aqui. A temperatura Celsius, né, ela varia de 0 a 100 graus Celsius. Né? 0 a água congela, 100 a água evapora. E a mesma coisa acontece com Kelvin. É 373 Kelvin, a água evapora, e 273 Kelvin, a água vira gelo. Aqui ela vira gelo, né? Vira gelinho, e aqui ela evapora. Bom, então, isso são as duas temperaturas e elas variam 100, tá vendo? Então, a variação em Kelvin é a mesma coisa da variação em Celsius. Então, variar 0 Kelvin é a mesma coisa que variar 0,9 Celsius. Portanto, a alternativa correta é a C. Fez sentido? Esses exercícios, assim, são trabalhosos. Mas o que eu queria que vocês vissem é que tem uma diferença entre a... Quer dizer, é meio o mesmo fenômeno, tá vendo? Você está usando energia elétrica para aquecer a água. Num chuveiro, o outro o aquário. Só que cada exercício vê de um lado diferente. Um está vendo a parte elétrica, então você tem que usar as equações de eletricidade, né, específicas de eletricidade, que é, né, essa relação entre resistência e potência. E aí a gente tem essa outra que é olhando a parte de calor. Como eu sabia que era de calor? Porque ele deu calor específico, tá vendo? E ele queria a temperatura. Então, a grandeza que a parte que lida com temperatura é a do calor, por isso que eu usei calor sensível. Tudo bem. Fez sentido, gente, isso aqui? Alguma dúvida? Tem como eu repetir, sim. Qual parte, Júlia? Você quer que eu repita tudo ou tem uma parte específica do exercício que você achou complexa? Ah, o final. O final ali das contas ou essa parte que eu tava falando de qual você usa, qual equação você usa? Tipo, isso de qual parte você, qual equação você usar, é isso, é Enem, tá? Então é usar a interpretação do problema para saber como você vai usar essa potência, tá bom? Como você identifica que é uma parte elétrica, né?
olha as pistas, né? Eu gosto de pensar sempre que resolver exercício de física é meio resolver um crime, né? É aqueles programas de crime, sabe? Tipo, How to Get Away with Murder, ou aqueles programas tipo Law and Order, aquelas coisas, tipo, sempre tem as pistas, né? Então, a ideia é, tenta procurar as pistas no problema, do contexto. A primeiro exercício eu sabia que era sobre parte elétrica, porque ele falou sobre propriedades elétricas, né? Ele falou sobre características elétricas, como resistência, diferença de potencial, né? Tipo, ele falou sobre tensão, tá vendo? Ele falou que é uma função entre tensão e resistência elétrica. Então, o seu papel no vestibular vai ser já com essa pista, você pensar, ele está falando da parte elétrica da potência. Então, eu tenho que usar as equações que se referem à parte elétrica, que é essa aqui, o PUI, né? Que a potência é a diferença de potencial vezes corrente, ou, que nem a Kailane tinha falado, essa relação inversamente proporcional entre potência e resistência, que seria essa aqui, né? Ou que a gente chama de potência dissipada. Potência dissipada. Tá bom? Essa aqui. Aí, né? Aí foi isso que a gente fez a análise. Nesse exercício, nesse segundo exercício, é diferente. Ele não deu diferença de potencial, não deu resistência, não deu nada elétrico. Ele está falando sobre a parte, vamos dizer assim, calorífica, sobre calor, né? Então, quais são as pistas? Ele falou em calor específico, está pedindo temperatura, tá? Então, ele está falando de faixa de temperatura. Então, ele está falando do outro lado dessa conversão de energia. Então, é um processo em duas partes, né? Você converte energia elétrica em calor. Então, tem exercícios que vão abordar a parte elétrica e tem exercícios que vão abordar a parte de calor. É importante você estar atento em saber qual o tipo de exercício que é, tá bom? Se for a parte de energia elétrica, você usa aquelas equações lá do primeiro exercício. Se for a parte vamos dizer assim, de calor, você tem que usar essas equações aqui da potência. As duas são sobre potência, mas aí você tem que usar abordagens diferentes. Tudo bem? Ficou mais claro? Se quiser, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, assim, se você identificar que é a parte elétrica, que é sobre potência elétrica, vamos dizer assim, elétrica, você tem as equações de potência, a original, que é U vezes I, e aí você pode pensar como U ao quadrado sobre R, ou I ao quadrado vezes R. Isso é quando você identificar um problema sobre potência elétrica. Agora, se for de potência, mas referente a calor, aí você pode usar. Aí você usa que a potência é calor sobre tempo, tá? E aí você vai ter que identificar se é calor sensível. Sensível é, não tem mudança de estado. A água continua água, não vira vapor. Seria massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, ou o calor latente, que é massa vezes o, o calor específico latente, que é um valor, tá bom? É um valor dependendo da substância. Só para colocar aqui, né? O calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius. Ou, como ele falou, né? 4 kilojoule quilograma Kelvin, tá bom? Isso é no sistema internacional, esse é no sistema mais usado. E a gente tem que o calor latente da água, né? Se você for trocar de gelo, né, sólido para líquido, para água líquida, né, é 80 calorias por grama. E se você for trocar de líquido para vapor, você é 540 calorias por grama. Tá bom? Assim, não fica com medo que ele vai dar. Geralmente, assim, muito, 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 muito comum ele dar esses valores, tá? Ele falar. E aí, se ele dá o valor, já tem que acender a luzinha de que ele. De qual tipo de potência ele está falando. Tranquilo? Eu não tenho muito mais tempo.
Então, o próximo exercício eu queria mais a gente fazer junto, tá? Então, só para terminar, beleza? Posso pro próximo? Tá tranquilo? O próximo não é um exercício do Enem, é um exercício que caiu na Unesp desse ano, tá bom? Não sei se alguém fez a Unesp, caiu esse exercício na Unesp agora, né? Eu acho que foi fim de semana passado que caiu o Enem. Ô, Enem, eu tô viajando. Caiu esse exercício da Unesp. E aí, eu queria só mostrar aí para vocês para dar uma ideia de como enfrentar o exercício, né? E aí ele fala assim: determinada peça de platina de 200 gramas, sensível à temperatura, é mantida dentro de um recipiente protegido por um sistema automático de refrigeração que tem seu acionamento controlado por um sensor térmico. Tá, o que ele está falando? Tem uma peça que é feita de platina que está dentro de um aparelho, sei lá como que é esse aparelho, que tem um sensor de temperatura. É isso que ele está falando. Toda vez que a temperatura da peça atinge 80 graus Celsius, um alarme toca e o sistema de refrigeração é acionado. Essa peça está dentro de um recipiente em equilíbrio com ele, ou seja, tudo dentro desse recipiente está à mesma temperatura de 20, quando no instante T0. Aí ele fala assim: a energia térmica começa a fluir para dentro do recipiente e é absorvida pela peça segundo o gráfico a seguir. Ou seja, ele deu esse gráfico de como a potência elétrica que está aquecendo a peça está sendo transformada em calor. E aí ele deu esse gráfico aqui da potência. Ou seja, com o passar do tempo, 2 watts de potência está sendo transformados em calor. Tá bom? Sabendo que o calor específico da platina é 0,03 caloria grama grau Celsius e adotando uma caloria igual a 4 joules, o alarme sonoro disparará pela primeira vez no instante. Então ele quer saber quando vai disparar o alarme, sabendo que essa peça está sendo aquecida pelo gráfico aqui, 2 watts a cada segundo. Tudo bem? 2 watts. Todo o tempo. Você está levando 2 watts. E que o calor específico da platina é 0,03 caloria grama grau Celsius. Aí eu pergunto para vocês, isso é um exercício de potência, certo? Ó, tá até escrito aqui, tem tempo, e ele quer o tempo. Então a gente vai fazer de uma forma bem parecida com o outro. Mas assim, dá para ver que esse exercício é um exercício sobre potência térmica, não é elétrica. A gente vai ter que usar as equações referidas ao calor e não a parte de corrente, diferença de potencial. Dá para identificar isso no exercício? Faz sentido, lendo esse exercício, que a gente tem que fazer o exercício parecido com o segundo e não com o primeiro? Beleza, é isso? Então, safe. Isso é importante, tá? Tipo, saber identificar, porque isso é 80% do exercício. Aí o resto é trabalho braçal. Você identificar o que é o exercício, sobre o que ele se trata, e quais as equações que descrevem o exercício, é 80% do exercício, sério. O resto é conta, tá? Então vamos lá. Já que é um exercício parecido, a gente pode... E a platina não está mudando de estado, certo? Então, a potência é igual ao calor sensível dividido pelo tempo. Beleza? A gente tem uma questão que a potência, lembra, potência é joule por segundo, tá? A unidade potencial, que é o watt. E aqui está em caloria. E ele deu assim, uma caloria é 4 joules. Então a gente tem que converter para joule, tá? Cuidado com isso, porque às vezes ele, quando vai lidar, geralmente é comum você converter para joule. Então, se uma caloria é 4 joules, eu vou converter o calor específico aqui, que é 0,03 caloria, e isso dá X joules. Se a gente fazer a regra de 3, o X vai dar 0,03 vezes 4, que dá 0,12. Então, esse é o calor específico da platina. 0,12 joules grama grau Celsius. Tá bom? Então, abrindo a equação do calor sensível, já estou terminando, tá, gente? Que é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, substituindo lá, eu tenho o seguinte: potência é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura dividido pelo tempo. Novamente, eu quero tempo. Então, só para simplificar, eu vou já passar o tempo, fazer a regra de 3, né? Passar o tempo multiplicando e a potência dividindo. Então, o ΔT
é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura dividido pela potência, tá? Tranquilo até aqui? Isso que eu fiz? Eu só isolei o tempo, porque eu quero o tempo. Então, o tempo é a massa. Quanto que é a massa da platina? 200 gramas. Ah, professor, mas 200 gramas não é a unidade no sistema internacional. Verdade. Mas, assim, uma dica que eu dou é: olha sempre a unidade do calor específico que ele dá. Na verdade, isso serve para qualquer área da física. Olha sempre a constante, que é o C. O calor específico é a constante aqui. Ele deu em grama, então não tem problema. Se ele deu em grama com a constante, então, beleza, a massa está em grama. Tranquilo? O problema é se ele desse isso aqui em quilograma e lá tivesse em grama. Ou o contrário, tá vendo? Por que eu não converti aqui? Porque ele deu a unidade em quilograma, tá vendo? E ele deu a massa da água em litro. Por isso que eu converti para quilograma. Tá? A dica é, olha sempre as constantes que ele der, as unidades. É um guia para você saber qual as unidades que você tem que usar ou que você tem que converter, tá bom? Tá. Então, aqui, substituindo, então vai ser 200 gramas vezes 0,12 caloria, grau Celsius, vezes a temperatura. Temperatura. Sim, a temperatura, desculpa, gente. Só a temperatura inicial da peça era 20, né? Essa é a temperatura inicial. E a 80 é a temperatura que vai apitar. Ele quer saber quando apita a primeira vez. Então, a temperatura que eu vou colocar aqui é 20 e 80. Tá bom? Então, aqui vai ser... Lembrando que a variação de temperatura, né? Variação de temperatura é sempre temperatura final menos a inicial, tá? Essa é a ideia de variação. Então, é 80 menos 20. Isso dividido pela potência, que é 2 watts, certo? Então, a temperatura vai ser 200 vezes 0,2 vezes 80 menos 20, que é 60, dividido por 2. Aí, se eu dividir aqui o 2 por 200, dá 100. Então, aqui vai dar 100 vezes 0,12 dá 12, vezes 60 dá 720. Eba, vamos lá, 720. Não tem, né? Que tristeza. Não tem. Por que não tem? Porque lembra, watt é joule por segundo. Então o tempo vai dar em quê? Segundo. Mas ele não quer em segundo, ele quer em minuto. Aí a gente tem que. Vamos lá converter de novo. 1 minuto são 60 segundos. Se eu tenho 720 segundos, quantos minutos eu tenho? Faz a regra de 3, né? Então vai ficar 60 vezes x é igual a 720. Se eu passar dividindo, o x é 720 dividido por 60, que dá 12 minutos, que é a alternativa. Acabou. Aí, acabou. Que é a alternativa E. De EBA. Então, a ideia é assim: o que é importante? Faz com calma, tá bom? Pra não errar. Olha com cuidado as unidades, tá bom? Olha com cuidado. Tipo, assim, eu acho que vale a pena, às vezes, perder um tempinho, né? Não fazer o exercício afobado. Você tem, tipo, sei lá, 4 minutos para fazer cada exercício. Esse é um exercício trabalhoso. Vai levar mais tempo que isso? Vai. Mas a ideia é que você pode economizar tempo nos outros exercícios. Esse é um exercício que é muito comum de cair, tá? Muito comum, esses exercícios de potência dos dois tipos, tanto de chuveiro quanto essas de calor, tá bom? Então é importante dar uma olhada de novo nesses exercícios, tá? E acho que é isso. Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Essa parte? Deu pra pegar? Tipo, tem muita conversão de unidade, né? Tem muita. Tem que tomar cuidado, né? Porque as coisas são dadas em unidades que às vezes você não pode usar diretamente, você tem que converter antes de fazer a conta. Então, cuidado com isso, tá? Porque isso é tudo preparação para fazer o exercício. Tudo ajuda a fazer o exercício. Beleza? Então, acho que é isso, gente. Senão eu já estou pegando muito tempo da aula. Espero que tenha ajudado vocês. Potência, eu acho que vai cair, como já caiu no vestibular aí, né? Já caiu na Unesp. Eu acho que vai cair uma no Enem de potência também. Então, é importante. Ou até dos outros vestibulares vocês talvez prestem. Então, lembra disso e lembra dessa relação que potência, como é conversão de energia, você pode ter as duas vertentes, né? Tanto elétrica quanto calor.
beleza? Muito obrigado, espero que tenha ajudado vocês pelo menos um pouquinho aí nos estudos. Uma ótima prova para vocês, tá? Fiquem muito bem e ótimos estudos, tá? Tô torcendo muito para vocês, beleza? É isso. Obrigado a vocês, tá? Boa noite. Boa noite a vocês.